Por favor, Lucas 24. San Lucas 24. Lucas 24, 36 hasta 49. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dije: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. E aqui eu enviarei a promessa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Senhor, leemos tu palavra, palavras de graça a nosso coração. Enséñanos, Senhor, lo que necessitamos para hoje. Em nome de Jesus. Amém. Tome tu assento, querido. Cristo vive. É a mensagem. Cristo resurgiu de la muerte. ¿Crees nisto? Enquanto alabávamos, eu estive pensando em el juego de truco. Quando uma pessoa cree que a outra não está dizendo a verdade, e hace uma expressão, sí, se fuera el truco espanhol de Argentina, sí, envido, tu envido, as coisas assim, o truco, 6, 9, as coisas que têm um juego. Pero eu creio que estás dizendo uma mentira. Não tem o que me diz que tem. Hasta hoje, alguns pensam que a ressurreição é uma mentira. Pero se fuera uma mentira, é vã a nossa fé. Nossa fé está certa de que vivimos por la muerte de Cristo, la vida de Cristo. Pero solo es posible por la resurrección de Cristo. E quando decimos que Cristo vive, significa que
todo o futuro foi cambiado. A piedra estava removida. O corpo já não estava assim. Lo que parecia ser o fim era em realidade o começo de todas as coisas novas. A ressurreição de Cristo não é detache do Evangelho, é o coração mesmo de nossa fé. Sin ella, sin la resurrección, nuestra predicación sería en vano, pero Él ha resucitado. Que rica mensagem de la cruz. Hermanos, en tiempos de confusión o prueba, vuelva a la Escritura y tenga una convicción clara de los ensinos de Cristo a mí, de la enseñanza de Cristo a usted. Los ángeles, las mujeres, preguntaron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero Él no está entre los muertos, Él vive. Y solo en Él hay vida eterna. Quando recém fui ao obelisco, no último viernes com minha família, estava escrito, devido à morte de Francisco, recem por mim. Ele não ressuscitou. Recem por mim. Ele não ressuscitou. Não está vivo. Rezamos. No, oramos sí a Cristo resucitado por los vivos, para que sepan quién es aquel que venció la muerte, que resucitó. Esta obra nos chama a la verdadeira fé en Cristo. La tumba está vacía. Nuestra esperanza no es una idea, es una persona viva. E agora mira, para as mulheres, delante de la pergunta del ángel, há uma ordem. Vá decir a tus hermanos, vá decir a los discípulos, vá e anuncie, proclame la resurrección de Cristo. E as mulheres se foram e recordaram as palavras de Jesus, reavivadas em seu coração por uma nova revelação de la enseñanza del ángel delante de la tumba vacía. Hermanos, necessitamos volver sempre a la escritura del Senhor e la enseñanza del Señor. Pero al chegar en delante de los hombres, de los discípulos, verso 11, a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Jesus ressuscitou, pero aquellos que vivían con Jesús, que tenían escuchado la prédica de Jesús, que tenían vivido con Jesús, ahora delante de las mujeres con la mensaje de la resurrección, no lo creían. Es una locura. ¿Viste a alguien que ressuscitou? Como viviste com alguém que ressuscitou? Como é possível uma ressurreição? Pedro, verso 12, se levantou, corrió ao sepulcro e mirou dentro, viu os lenços solos e se fuera a
casa maravillando-se de lo que havia sucedido. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Resucitó? 2 de sus discípulos caminavam a distância de cerca de 11, 12 quilômetros hacia uma cidade chamada Emaús. E neste momento, enquanto hablavam, discutiam, Jesus chegou e se acercou e caminhava com eles. Ele ressuscitado está com nós outros. Não perceberam? Quem estava? Mas um homem, porque verso 16, os olhos de ellos estavam velados, para que não lhe conhecessem. E Jesus falou, sim, verso 17. Que pláticas são estas que tenéis entre vosotros mientras caminais? E por que estáis tristes? Me pergunta conhecer por que estão pensando como pensam. Mira, hermanos, Jesus recién salió de la muerte. Los dos caminando hacia Emaús. Jesus chega e pergunta. Eu miro na situação como esta e penso, é meu coração, sim? Eu não sei se é tuyo. Como seria meu coração neste tempo? Ah, como? Eu vou ver Cristo, milagro como esse, poderoso. Passa nada em meu coração, eu sei. Estamos dizendo de aqueles que viveram, que conheceram personalmente Jesus e que a palavra de Deus não encobre, não esconde, não acobierta as coisas. É uma verdade. Nadie percebeu Jesus ressuscitado. Nadie. Caminaram com Jesus, les disseram, eres tu el único forasteiro em Jerusalém que não has sabido de las coisas em que já han acontecido nestes dias? Que coisas? Jesus, ajuda, Jesus, por favor. Que coisas? Mira, Jesus Nazareno, varão profeta, poderoso em obras, em palavras, delante de Deus e de todo o pueblo, e como le entregaram os principais sacerdotes, nossos governantes, e sentencia de morte, e le crucificaram, pero nosotros esperávamos ele, que era el que havia de redimir a Israel, e agora, además de todo esto, hoy es já é o terceiro dia que isto ha acontecido. Não conheces? Não escutaste? Não viste? Estava em Jerusalém? O que passa com você? Aunque também, todavia nos ha assombrado nas mulheres de entre nós outros. Mira, assombrado. Veniram a nós e nos disseram as palavras de ressurreição, uma loucura. Que coisa! Que antes del dia foram ao sepulcro e como não acharam seu corpo, vieram dizendo também, haviam visto visão de ángeles, quienes disseram que ele vive. Hermano, ele vive. Que mensagem! Entonces, verso 25. Oh insensatos e tardos de coração, dijo Jesús, para creer todo lo que los profetas han dicho. Não era necessário que el Cristo padeciera estas coisas e que entrara em sua glória? Jesus
les dijo esto. Pero todavía no creyeron, no viram a Jesus. Quando viram a Jesus? Quando se chegaram à la mesa com Jesus, verso 30. E Jesus lo partiu al pan e les dio. E a expressão, verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Es Jesús. E eu não sei como, ¿sí? A palavra do Senhor não ensina, pero nos dice, mas ele se desapareceu de sua vista. Fantasma. Algo raro, não? Diferente. Volveram a Jerusalém. Se encontraram com os discípulos. Contavam as coisas que lhes haviam acontecido no caminho e como lhe haviam reconhecido al partir el pan. Mientras ellos hablavam estas coisas, Jesus chegou novamente e dijo: paz a vosotros. Quem está falando? Quem chegou? E la reação, ¿sí? Entonces, verso 33, espantados e atemorizados, pensavam que veían espírito. Juan, para ser um contraponto ao gnosticismo, em sua carta vai nos dizer que eu apalpei, peguei em Cristo, porque não fora um fantasma, um gospel, ¿sí? Não fora um espírito, fora gente como a gente. Jesus ressuscitado como um ser humano normal. Pero Jesus está conversando a respeito da humanidade de los discípulos tardos, necios, que caminaram com Jesus por cerca de 3 anos, escutaram a enseñanza de Cristo, pero todavía não les chegou a creer de verdade. Delante de la muerte, se foi la expectativa de esperança que tinham em Cristo. Jesus ressuscitado, caminhando com eles, é impossível de conhecer. Solo em el momento em que se les abre los ojos, quando foram abertos los ojos. Sigue, Jesus, mira mis manos e mis pés, que eu mesmo sou. Palpad e vede, porque um espírito não tem carne nem huesos. Agora mira, quem foi o apóstolo incrédulo que necessitou poner la mano em la herida de Cristo? Quem? Todos. Tomé foi registrado com seu nome, pero en este texto de Mateus, diciendo, les mostrou as manos e os pés, como todavia ellos de gozo no lo que creíam e estavam maravilhados. Les dijo: tenéis aqui algo de comer. Verso 39, palpade e vede. Todos. Tomé, bien, foi o preferido de Juan para se nombrar, ¿sí? Decir su nombre. Pero acá no, acá todos. Hermanos, não é natural
creer em um homem ressuscitado. Não é natural que alguém morra e viva novamente em seu mesmo corpo. E 3 dias depois camine com você. Aunque sea a enseñanza do Antigo Testamento, a enseñanza do Cristo vivo, a enseñanza delante de la cruz, a expectativa de la muerte de Cristo, é a ressurreição que cambia todo. O poder de la ressurreição tiene uma obra maravilhosa de fazer de um pescador como Pedro um intérprete de la profecia de Joel en el templo en Jerusalém por el evento de Pentecoste. La resurreição cambia todo. O que eu tenho para les ensinar hoje? O que eu tenho é que Deus tem paciência com sua incredulidade. Algumas vezes, sempre, quase todos os finais de meses, quando a plata não chega assim, quando o alquiler vai aumentar, quando o inquilino nos chamou para fazer arreglos no contrato, quando a provisão parece que não vai, quando pensamos em um casamento, será que o dinheiro vai chegar? Quando temos que cumprir o chamado de Deus para participar com a plata de nossa caminhada, ofrendando e dizimando na presença do Senhor, porque queremos controlar e 10% falta. Começamos a negociar com Deus. Deus tem paciência com nossa incredulidade. Neste momento da vida da igreja do Senhor, Jesus glorificado chegou e chegou para fazer a prova de vida. Sou eu. Sou eu. Agora mira, verso 31. Entonces les fueron abertos los ojos. Mira, verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermanos, não viva o cristianismo solo por uma racionalidade de compreensão de uma teologia. Eu sou presbiteriano, calvinista. Eu tenho uma teologia buena, sólida. Aqueles viveram com Jesus por 3 anos. Escucharam a Jesus. Su maestro é melhor que eu. Eu não tenho como ensinar a palavra de Deus como Jesus. Eles tiveram um mestre melhor que vocês têm. A prédica do Antigo Testamento del caminho de Emaús, hecha por Cristo a su respeito. Se tuviera uma máquina para volver ao passado, para escuchar uma prédica, eu pediria para escuchar esta. Todo o Antigo Testamento, livro por livro, profeta por profeta, hecha por Cristo, nada. Foi necessário um milagre de Deus. Eu quero que conheças a palavra de Deus. Eu quero que compreenda uma boa teologia da palavra de Deus.
Pero, hermanos, es más do que solo conocimiento. Es un milagre, una obra poderosa del Espíritu Santo de Dios, que cambia mi mente, mi corazón, mis afectos, mi emoción, cambia todo y me hace vivir de verdad la gracia de Dios en esta vida. El Maestro Jesús está enseñando y los ojos están cerrados, los oídos tapados. Pero quando viene um milagro, pá, que coisa. Há outra enseñanza, es que tiene paciência com os que tardam a compreender. Tiene paciência. Não é por força, por manipulação de palavras. A mensagem é simples. Deus nos criou para viver delante de Sua Majestade e glória as bendições del Criador e de la criação. Pero pecamos, necessitamos de uma redenção. Jesus veio para nos redimir, morreu em la cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto ao céu e vai volver para completar todo o seu propósito eterno. Necessito de mais do que isto? Escrevemos livros. Charlamos, predicamos, pero el resumen general de la enseñanza bíblica ya está pronta delante de nuestro corazón, de nuestros ojos. Lo que cambia quando estudiarmos Apocalipsis de nuevo, los próximos 3 capítulos, cenas da próxima classe de Apocalipse, sim, vamos ver justamente isto. Que quando vem o vento do Espírito Santo e mueve a história de uma pessoa, de uma cidade, de uma região ou de uma nação, todo cambia por el poder de la glória de Deus. Os discípulos tinham a Jesus delante de seus olhos, percebían su respiración, tenían la bendición de ver a Jesús face a face resucitado, pero fue necesario les abrir los ojos para comprender. Enquanto predicava a palavra de Deus, essa paz, este milagre é milagre que não pode ser obra de obras. Por isso nós outros temos invitado a igreja à oração. Dije a respeito, ou disse a respeito de mis 4 filhos, sim. Vítor não está em la presença de Deus. Necessita de uma obra majestosa e soberana. Nós outros lhe ensinamos toda a palavra de Deus, como hicimos para Thaís, para Igor e para Milena. Pero Vítor disse a sua madre: não creio. Predicou Romanos 1 para sua madre e disse: não creio. O que pode cambiar, Vítor? A obra do Espírito de Deus. O que pode cambiar seu coração? A obra do Espírito de Deus. O que pode me ensinar a viver hasta o último dia do mês,
com tranquilidade e paz, porque a providência de Deus cuida de mim. Um milagre do Espírito Santo. É por isso que devemos ser uma igreja que ama a Escritura, que celebra a Escritura, que ama o poder da ressurreição de Cristo. Porque aunque sepas a tradição teológica, aunque sepas a história da igreja, que conheça a palavra do Senhor profundamente, solo o Espírito Santo de Deus pode fazer uma obra de que tu conhecimento é também tu vida prática todos os dias e principalmente em los momentos mais difíceis de tu vida. Agora sim, verso 49, eu enviarei a promessa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Pensás em Pedro, ¿sí? Pensás em Pedro, mira. Pedro recién tinha negado a Cristo. Agora Pedro se queda em Jerusalém. Não é mais Cristo, o Hijo de Deus, que se hizo carne, pero é Cristo ressuscitado que está ensinando. E aquele homem que tinha negado a Cristo vai ser em Hechos 2, em Hechos 2, el predicador del Pentecostes. Pero tinha 50 dias entre a ressurreição e o evento de Pentecostes. 10 dias depois da ascensão de Cristo hacia Pentecostes. En este momento Pedro tinha que ir comprar alguma coisa em Jerusalém. E agora, Pedro vai a negar Jesus? Não. Pedro, em obediência com os discípulos, persistiu em oração. Porque quando o ressuscitado foi assunto a los cielos, o que se quedou para eles foi: está bem, Jesus, estamos em Jerusalém. Lo que quiere de nosotros. Jesus, ressuscitado, vas volver, estamos em Jerusalém. Pero lo que é o poder, lo que vai a ocorrer, hermanos, se a ressurreição não fuera viva em tu coração, vas a vivir em incredulidade. Cristianismo não é uma religião, não é uma derrota a la muerte, pero é uma vitória delante de la muerte. Jesus ressuscitou e de los sinales que vivimos ciertos de la resurrección de Cristo é nossa oração. É que vivimos em oração, porque estamos charlando com aquele que venceu a morte e vai volver e pode mover a história das nações hoje. Tenha tempo delante do Senhor, em tu coração, ore ao Senhor para a glória de Deus.